Prezados amigos que nos acompanham no Diálogo Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, nós estamos iniciando o programa de hoje com muita satisfação, porque este é o programa de número 50 da nossa realização. É um motivo de alegria para todos nós e esperamos que para vocês que estão em casa também o seja, que seja de bastante proveito, não só esse, como todos os futuros programas. E no nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre o pão nosso, que nós mencionamos na oração de Pai Nosso, ensinada por Jesus. Será que esse pão nosso é uma dádiva gratuita, é uma graça dada por Deus, ou deve ser uma conquista individual? E depois, no quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver se realmente todos os espíritos são iguais perante Deus, se eles são criados iguais, como é que fica essa situação. E a outra pergunta, nós vamos ver em que momento o espírito que vai reencarnar é ligado ao corpo físico. Esta questão é de relevante importância em função da própria questão que envolve o aborto. Então, a partir de agora, com vocês, mais um Diálogo Espírita. Meus caríssimos irmãos, como nós acabamos de anunciar, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre o pão nosso de cada dia, uma das frases que compõe a prece, a oração ensinada por Jesus do Pai Nosso. E a questão que a gente vai discutir aqui hoje, na presença, a companhia do João Donha e do Gilberto Tomasi, é relativamente se esse pão nosso que nós buscamos, se é uma graça, se é uma dádiva que a gente tem, se acha no direito, ou se é uma conquista individual, se nós devemos fazer por onde para chegar lá. E eu coloco assim, já de antemão para vocês, que vocês explicassem um pouquinho a situação, né? O dever cristão aí é de acomodação, de esperar tudo que caia literalmente do céu, ou tem que trabalhar para isso? Como é que fica? Wilson Donha, prezados amigos, não. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, pedia a Deus o pão nosso de cada dia, quer seja para o corpo ou para o espírito, né? Ele estava pedindo auxílio, mas desde que nós façamos alguma coisa para em busca desse pão. E se nós ficarmos na ociosidade, apenas naquela fé vaga, nós não vamos conseguir coisa alguma. Então, uma oração que deve ser interpretada trecho por trecho, palavra por palavra, e que dizem até os espíritos superiores que nós ainda não temos ainda condições de entender exatamente o que seja a oração do Pai Nosso. Porque seria muito fácil pedir e obter. Não é assim que funciona. Nós temos que ir em busca daquilo para suprir as nossas necessidades, daquilo que nos falta, né? Então, Donha, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma coletânea de orações que servem de modelo para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de criar preces por si, porque o ideal é a prece espontânea, vindo do coração com as suas próprias palavras. Mas para aquelas pessoas que têm dificuldade de concatenar, Kardec coloca lá, oração para a pessoa que acaba de desencarnar, para um que acaba de nascer, uma criança que acaba de nascer, para alguém que está doente, por um outro que precisa de um perdão, vários exemplos de prece. E uma delas é Pai Nosso. E Kardec, ao contrário do que a gente conhece, a versão sucinta da prece ensinada por Jesus, ele ali pega frase por frase e disseca, faz comentários ali. E quando chega nessa parte em relação ao pão nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia, ele diz o seguinte, abre aspas, o homem de boa vontade deve pedir o auxílio de Deus para secundá-lo a obter o necessário, mas não para quem se compraz na ociosidade ou procura o supérfluo. E acrescenta em seguida, o alimento deve ser retirado da terra com o suor da fronte. Eu gostaria que você explicasse melhor para os nossos espectadores essa explicação do Kardec, se reforçasse isso aí. De início, tudo bom? Então, Wilson, Roberto, pessoal que nos assiste.
Gostaria de início, até voltando um pouco ao que você falou, que todos esses assuntos da prece estão ali naquele último capítulo, lá no finzinho, em que Kardec dá uma coletânea de preces, e já convidar todos os estudiosos do Espiritismo a realmente lerem esse capítulo. Porque geralmente as pessoas têm a mania de, quando vão pegar um livro, mesmo que peguem esse livro várias vezes na vida, pular o prefácio e não chegar ao final. E nessa questão da coletânea de preces, tem uma série de comentários de Kardec. Quando ele vai apresentar cada prece cada sugestão, ele faz comentários muito importantes ali sobre a terapêutica espírita, sobre o potencial da prece, sobre todas essas coisas. E, analisando o Pai Nosso, a gente vê que, pela visão espírita, a importância da prece acaba não sendo, nem mesmo só para os cristãos, ou só para aqueles que acreditam em Deus, mas até para os ateus. Porque, veja, quando você fala numa oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está falando com Deus. É uma prática subjetiva. Por quê? Porque você está falando com Deus que está dentro de você. Você está falando com a sua divinidade. Então, quando você pede isso para Deus, que está dentro de você, nessa postura subjetiva, você está mandando um comando para você mesmo, a fim de que você movimente os seus recursos interiores em busca daquilo que você tem necessidade. No caso, o pão nosso de cada dia. Então, o que você está pedindo não é propriamente o pão, né? O maná que cai do céu, qualquer coisa assim. Você está dando um comando aos seus recursos interiores para ir atrás daquilo, sabendo que você tem a proteção, o amparo, a anuência de Deus para isto. A gente fala às vezes, né, Dona, que Gilberto, às vezes inclui na prece, na casa espírita, dizendo assim, dá-nos o pão do corpo e do espírito. Isso já mostra que a gente realmente não está preocupado apenas com a subsistência do corpo, mas também a gente vai ver aqui no que consiste, por exemplo, o alimento do espírito. O que é que a gente realmente busca, né? Agora, Gilberto, esse trabalho, e a gente fala aqui em trabalho material e serve intelectual também, e Kardec, os espíritos dizem que trabalho é toda ocupação útil, né? Até uma leitura, então é uma espécie de trabalho. Então é importante que a gente esteja ativo e aproveite bem a oportunidade de estarmos reencarnados hoje aqui nesse planeta, porque tem muita fila grande do lado de lá, querendo reencarnar e não consegue, né? E nós estamos aqui, menosprezamos, jogamos muito tempo fora, de maneira banal, de maneira irresponsável, poderíamos dizer assim. Temos que dar valor a cada segundo, a cada minuto, pelo menos, da nossa vida, temos que valorizar isso aí. Então esse trabalho material e intelectual, ele deve ser, é uma obrigação, uma necessidade, primeiro para a dignidade humana, para fazermos jus ao que a gente retira da natureza, do convívio social, mas basicamente para a gente desenvolver a nossa inteligência na busca dos nossos meios de subsistência, né? Eu costumo até dizer, Wilson, em algumas palestras que eu faço, algumas coisas que eu escrevo, exatamente isso que você colocou. Nós mesmo, espíritas, eu chego à conclusão que nós não temos ainda conhecimento, não temos noção do que seja uma encarnação. Perdemos muito tempo, né? Então temos que trabalhar, como você falou, para em busca desse pão subjetivo, como o Donha falou, né? A ideia inicial que você dá é aquele pão para saciar a tua fome, a tua alimentação, mas não, é usar o teu tempo bem, sendo cristão verdadeiro, sendo solidário, sendo tolerante, sendo humilde, fazendo uma autorreflexão, indo em busca da reforma íntima. E para isso não adianta pedir. Nós temos que ir em busca daquilo. E nós temos a proteção divina. Se nós quisermos, nós vamos sim conseguir. Mas temos que batalhar para tal. Porque milagres não existem. No Evangelho também, já que nós estamos falando bastante do Evangelho, Dona, existem algumas outras passagens que poderiam aparentemente entrar em conflito com o que nós estamos falando aqui dessa conquista do pão nosso. Mas eu vejo que, pelo que Kardec coloca nessa explicação ali, nós estamos muito mais para aquele buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, quer dizer, do indivíduo ir buscar as coisas e conquistar, do que daquele que diz assim que
nós devemos olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, e Deus lhe dá de comer. Quer dizer, dá a impressão nessa passagem que a gente pode ficar no bem bom só esperando que tudo caia do céu. Não estou fazendo nada de errado, mas também não estou fazendo nada para crescer. Nada de certo, nada né? de certo. E a gente vê, viu, Donha, que hoje em dia, trazendo um pouquinho para o terreno social, hoje em dia, com o país em desenvolvimento, com uma tecnologia maior, a tecnologia a nível mundial e tudo, muita gente hoje prefere ficar feito pássaro. Ele quer viver da Bolsa Família, ele quer viver do seguro-desemprego, ele fica refugando qualquer trabalho. Não falta trabalho para aquele que realmente quer trabalhar, então só passa fome quem quer, exceto alguns casos muito excepcionais, concorda? Concordo, inclusive é uma chamada poética, olhar as aves do céu, os lírios do campo, etc. Então é uma chamada poética para nos chamar a tranquilidade, mas a gente tem que ver certos exemplos históricos. Por exemplo, Francisco de Assis, né, um dos santos mais badalados aí da história da humanidade, aí, da Igreja Católica, ele se tornou radicalmente um santo e foi viver de esmola e olhar as aves do céu e olhar os lírios do campo, etc. e tal, e saiu pregando. Uma vez contam que ele pregou numa cidade e motivou tanto a população que todo mundo abandonou tudo e foi seguir ele. Né? Todo mundo também queria viver das aves, como as aves do céu, olhando os lírios do campo. Aí ele se deu conta de que se todo mundo fizesse aquilo não dava certo. Então ele criou a ordem terceira, em que a pessoa não precisa abandonar tudo, mas faz mais caridade, seja mais benevolente, mais calmo com os outros, mais tolerante, mais paciente, e sem necessariamente abandonar o mundo e querer viver. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos logo em seguida com o nosso tema livre. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, é a segunda maior do Brasil no segmento espírita e oferece um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é Além da Convivência, a Família segundo os Espíritos, do autor Eurípides Costa do Nascimento. Trata-se de amplo estudo sobre a organização familiar, contido em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, visto como caminho seguro para o progresso espiritual da humanidade. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Continuando o nosso debate de hoje a respeito do pão nosso, do corpo e do espírito, né? Outra situação que a gente tem que esclarecer aqui é o seguinte: só a fé não basta, né? Nem para salvar e para o céu, aquela coisa toda, o corpo filosófico da doutrina espírita não concorda com esse modo de ver as coisas, né? Precisa obras, Jesus disse a cada um segundo suas obras. Então precisamos fazer a nossa parte. E nós ficamos com uma outra frase de Jesus aqui, que eu passo para vocês comentarem: ajuda-te que o céu te ajudará. Tá, mas aí eu pergunto, o que é ajuda-te? Porque a primeira ideia que nós temos é ajudar a alguém, e esquecemos de nos ajudar. Então, ajuda-te de que forma? Eu entendo que a primeira coisa que nós devemos fazer para nos ajudar no sentido de pão, então, de caridade, é não ficar nos atendo a recompensas naquilo que a gente faz.
Porque nós vivemos num mundo de compensação, essa é a grande realidade. Então, fazer as coisas para ir em busca desse pão nosso, daquilo que nos faça alguma coisa bem, mas sem esperar recompensas, sem esperar nada em troca. E recompensas para conosco mesmo. Se nós fazemos, estamos nos últimos graus de esforço e não conseguimos, não devemos esperar nada. Nós chegamos até o nosso limite, mas tem que ir em busca. Essa fé cega realmente não vai levar a coisa nenhuma. Eu lembrei aqui, né, meus amigos, alguns exemplos de pão do Espírito. Pão do corpo a gente já sabe, é comida. Comida, a roupa, podemos incluir, né? Teto. Agora, pão do Espírito, o que seria o pão do Espírito que essas pessoas estão falando aí? Eu não estou conseguindo entender. De repente, é o que você está se perguntando. Eu cito alguma coisa, vocês complementem, por favor, se lembrarem de outra. Eu lembrei, pensei aqui, por exemplo, na paz de espírito, paz de consciência. Na fé, a fé que remove montanhas, a fé mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de remover uma montanha segundo Jesus. A resignação, a inteligência, as amizades sinceras, coisa rara, muito rara. O merecimento, né? Oportunidades de trabalho, o trabalho religioso e social que a gente faz, e tanto a gente faz, inclusive de outros credos religiosos, e fazem muito bem feito. Também não é um fardo a ser enfrentado, tem que ser feito com alegria, com prazer. E não sem a preocupação salvacionista, achar que nós vamos fazer a caridade, vamos visitar um doente, vamos dar uma esmolinha aqui ou ali, e nós já estamos barganhando com Deus. Então eu faço a caridade hoje, Deus amanhã me dá um emprego melhor. A dita recompensa. Né? É dita recompensa. Não é isso mesmo? O que mais que constitui alimento espiritual aí? Às vezes a simples atenção, porque amar ao próximo, né, esse mandamento que ecoou aí pelos séculos e foi dito por todas as religiões, às vezes é uma coisa muito distante. Como é que eu vou amar o meu próximo? Se bem que diz lá, ama o seu próximo como a si mesmo, mas às vezes a pessoa não sabe nem amar o próximo nem a si mesmo. Com certeza. Um macete simples disso, para amar o próximo, é simplesmente dar atenção ao nosso próximo. Você citou aí, já também, ele citou Chico Xavier, né, seus livros e tal, mas por que ele teve, né, enquanto vivo, tantas pessoas visitando, tantas pessoas querendo conhecer ele pessoalmente, tantas pessoas chegando perto dele? Por quê? Porque ele dava atenção a cada pessoa. Às vezes as pessoas viajavam lá do Chuí, lá do Oiapoque, para fazer uma perguntinha para ele, que poderia ter perguntado para o vizinho, poderia ter perguntado para o irmão, mas às vezes nós não prestamos atenção no próximo. Então, quando o próximo se aproxima da gente, ele sentindo uma necessidade, trazendo um problema, ou seja o que for, a gente tem que aprender a se desligar um pouco de outras coisas, da nossa vontade de falar, da nossa vontade de doutrinar, da nossa vontade de já ensinar alguma coisa para ele, e simplesmente parar um pouco e ouvir o que ele tem a nos dizer. Prestar atenção no próximo. É o primeiro ponto do amor. Porque na verdade isso é muito importante, esse ponto que você tocou aí, porque é fundamental não só o dar, mas o como dar, né? E esse negócio do pão nosso também, quando a gente pede, é bom lembrar que o pão nosso às vezes vem, Deus dá o pão nosso para um através de outro. Tem uma historinha de um camarada que estava lá na África, na savana, não sei aonde, e vinha um elefante na frente e ele confiava tanto em Deus que Deus ia ajudá-lo e que o elefante não ia atropelá-lo. E ele ficou, sai da frente, o cara dizia, né? Ele não saiu, o elefante veio e atropelou ele. Ele falou, puxa, mas eu confiava que Deus ia me ajudar. Aí o outro falou, mas Deus ajuda o homem através do homem. Então é assim, nós pedimos, de repente, eu peço uma coisa para mim, Deus não me dá a Deus pessoalmente, até porque Deus não é uma pessoa. Mas ele vai encaminhar que alguém, através dos bons espíritos, isso tudo numa hierarquia, para que essa ajuda chegue. E às vezes nós somos os ajudados, mas às vezes nós temos que ser um ajudante. Temos que dar, nós somos aquele que vai fazer chegar o pão material ou espiritual à mesa ou à alma do necessitado, né? Eu entendo também que nesse caso, em relação ao próximo, é a aceitação, né? Aceitá-lo, nós não podemos mudá-lo. Podemos não concordar, mas aceitar. E essa ajuda que às vezes nos é pedida nas entrelinhas pelo próximo, que está com algum problema que é muito próprio dele, e que algumas vezes a gente responde de que forma? Problema seu. E realmente ou é, mas deveremos fazer alguma coisa ou no mínimo escutá-lo, ver o porquê do problema.
realmente, o problema é seu, não é meu. Mas tentar aceitar, no mínimo, então, né? Agora eu vou colocar aqui para o Dom o seguinte. Quando falta o pão do corpo, né, a pessoa passa fome, causa desnutrição e às vezes até a morte. Quando falta o pão do espírito, a alma enfraquece. Esse é um lado da questão. Agora tem o outro lado. Quando existe o excesso de alimentação, a gula traz doenças para o corpo, né? Ou estados predisponentes às enfermidades. Obesidade, infarto, é aquela coisa. Será que, então a pergunta tem duas partes. A primeira, a falta do alimento espiritual, e o segundo, o excesso. Existe o excesso de pão do espírito? Pois o excesso sempre é, de certa forma, uma anomalia. É anomalia, né? É um desvio do equilíbrio, um desvio da situação ideal, né? Então, no caso do espírito, ao lado, digamos, de que é importante, é o pão do espírito, a busca do conhecimento, o exagero seria você achar que já conhece tudo e alimentar o orgulho e as pretensões, e o fanatismo, o fanatismo, não aceitação da ideia do outro, né, aceitação do próximo. Então, seriam excessos que você cometeria do ponto de vista do espírito. A partir de coisas boas, né, de qualidades que você teria que desenvolver, você pega e exagera aquilo e caminha para arrogância e para outras coisas. Ou a pessoa que vai ser a mesma coisa que você se exceder na alimentação. Mas esse excesso na alimentação, desculpe isso também, a gula, o excesso, às vezes faz com que falte um mínimo para o outro. Porque eu quero tudo para mim, né? Em função da minha gula, da minha necessidade desnecessária disso. Né? Tanto no material como no espiritual. Enquanto que pelo orgulho e arrogância também você às vezes inibe o outro. Exatamente. E prejudica o desenvolvimento do outro. Ou às vezes a pessoa se fecha, um outro problema é a pessoa se fechar sozinha em si mesma, achando que isso vai agradar a Deus. Então ele vai ficar meditando, orando em clausura. Não é uma crítica aqui a quem pratica. A meditação é boa, é necessária e tudo, mas ele fica fora do convívio social, ele perde as oportunidades de ser útil ao seu irmão. Então ele está sendo egoísta, porque ele está sendo bom apenas para ele mesmo. Ele pode, talvez, estar se sublimando espiritualmente, mas ele não divide com ninguém isso aí. Né? E é fácil, né? Que aí, digamos, se o sujeito não quer gerar karma, ele não faz nada. Nada. Não faz nem bem nem mal. Não tem problema nenhum de ofender, de agredir ninguém, pois ele não convive com ninguém, né? Não entra em contato com ninguém. Meus irmãos, então nosso tema livre de hoje é a respeito do pão nosso. Esperamos que tenha trazido alguma reflexão para vocês e que realmente a gente possa, na hora de dizer essa oração, a gente lembre que o pão nosso, material espiritual, deve ser sim uma conquista própria de cada um. Temos que correr atrás, buscar, trabalhar, porque de graça as coisas não acontecem. Pode até acontecer, aparentemente de graça, mas daí é um merecimento, às vezes, de uma reencarnação anterior. Então, às vezes, tem gente que diz que é bafejado pela sorte, tem uma boa estrela, tudo dá certo para ela, às vezes sem muito esforço, e outra se arrebenta de tanto trabalhar e não consegue. Isso é uma questão para um outro programa, mas é por aí tem a ver com a reencarnação. Meus amigos, grande abraço, muita paz no coração, até o próximo. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos aqui, como de costume, duas perguntas que nos foram enviadas e que nós, por motivos óbvios, não colocamos aqui o nome da pessoa que está perguntando. Insistimos, continue mandando perguntas para que nós possamos respondê-las. Então, a primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte: a partir de qual momento é considerado o surgimento do ser humano? Fecundação do surgimento do sistema nervoso ou do nascimento? Existem algumas controvérsias no meio espírita que nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos nos ater aqui nas palavras de Kardec, quando diz o seguinte, que a partir da fecundação já existe ligação da alma com o corpo. Já existe a ligação, muito embora a concretização da reencarnação se dê apenas com o nascimento, né? Então, o espírito que se liga ao corpo, que vai lhe dar uma nova vida desde o instante da concepção, através de um fluido, né, de um laço fluídico, como diz Kardec, que eu acabei de falar. E Kardec, então, chama a atenção numa frase de Kardec,
quando ele diz o seguinte, que nesse momento, então, o espírito entra num estado de perturbação. O que significa isso? Ele vai perdendo a plenitude da sua consciência à medida que a gravidez avança, como se tivesse adormecido. Então, nesse momento, ele perde a noção das lembranças de vidas anteriores que começam a se apagar, né? E sobre essa pergunta em si, eu até recomendaria aos nossos telespectadores que fosse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas questões 344 e 360 do Livro dos Espíritos, que vão ter uma noção maior a respeito disso. E é bom enfocar aqui que nesse processo de reencarnação, então, nesse processo de ligação do corpo com o reencarnante com o espírito que vai lhe dar a vida, a mãe, no caso, podem existir várias influências desse espírito reencarnante, por motivos diversos, ou a não aceitação de uma das partes, né, em querer reencarnar, ou não aceita os futuros pais, ou os futuros pais não aceitam o espírito reencarnante. E esse processo todo pode causar assim, um certo estrago, né, na mãe que vai gerar esse espírito. Ela tem algumas dificuldades, ela tem diversos enjoos, vontades ou coisa parecida, e isso está muito bem explicado no livro do Dr. Ricardo de Bernardi, que chama Gestação, uma sublime consciência ou coisa parecida, mas é importante que os amigos leiam. A segunda pergunta que nos foi enviada é a seguinte: os espíritos são todos iguais ou existem alguma hierarquia entre eles? Interessante a pergunta. Então vejam, diferenciam-se os espíritos dos outros ou são todos da mesma categoria? É importante dizer o seguinte: nós somos todos criados no mesmo ponto, quer seja de partida ou de chegada. Somos criados iguais. O que nos diferencia, então, em função dessa perfeição relativa, já que somos criados iguais, são diferentes, especialmente por aquilo que nós vamos conquistando, pelas experiências que nós vamos adquirindo durante a nossa trajetória terrena. Então, uma coisa é diferente da outra. Somos criados iguais, mas existem hierarquias, sim, em função do processo evolutivo, daquilo que nós vamos aprendendo, daquilo que nós vamos galgando, que nós vamos conseguindo, que vai diferenciando daqueles que não têm a mesma facilidade de evoluir. Então existe essa hierarquia, sim, e o Livro dos Espíritos também responde muito bem isso, né? Então é bom que se diga que os espíritos pertencem a diversas classes de evolução, mas são todos iguais. E nem em poder, não são todos iguais, nem em poder de inteligência, nem muito em poder de conhecimentos morais. Nesse caso, existem diferenças sim. Então, os espíritos nos dizem que dentro dessa categoria de espíritos, existem alguns que têm mais autoridade sobre outros, autoridade no sentido de evolução. E nessa categoria de espíritos evoluídos, então, são aqueles que já chegaram a um patamar mais elevado, outros que estão ainda a caminho e outros que nem saíram do mesmo lugar. Então, os bons conseguem um processo maior de evolução. Os bons no sentido de querer aprender alguma coisa, de fazer alguma coisa agradável, alguma coisa útil, não só a si, mas por aqueles que estão à sua volta. E já aqueles que são diferentes em escala evolutiva, como eu falei, são aqueles que ficam parados no tempo. Aqueles que não fazem absolutamente nada, não conseguem, então, galgar esse grau de hierarquia. Então, resumindo, somos todos iguais a partir da criação, mas somos diferentes a partir do momento que nós vamos em busca das nossas necessidades nesse processo evolutivo. Agradeço a atenção de todos e, repito, continuem mandando perguntas no e-mail que vocês veem abaixo e até uma próxima. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus.